Você sabia que existem alguns macetes que podem te ajudar a resolver a sua prova do primeiro dia do Enem 2024? E, gente, eu acho que uma das melhores partes é que esses macetes não precisam de estudo, porque eles são macetes. É só você aplicar na sua estratégia de prova do primeiro dia do Enem que, voilá, você já vai conseguir acertar mais questões e resolver sua prova em menos tempo. E é isso que eu vou passar para vocês no vídeo de hoje. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha de casa. Então, nos últimos 3 anos, eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. Todo tipo de conteúdo sobre estudar para a prova do Enem vocês encontram aqui no canal. Então, o que estudar, como montar cronograma de estudos, como estudar redação, estratégias e macetes para o dia da prova, como é o caso desse vídeo aqui. E vocês podem contar comigo em toda essa trajetória de estudar para o Enem. Então, caso você não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. E já me segue também nas minhas outras redes sociais, porque a gente tem conteúdo exclusivo de Enem por lá e também muito sobre a vida universitária eu mostro lá no Insta. Então, para vocês que são futuros universitários, é muito interessante acompanhar. Antes da gente começar, eu só quero deixar claro que alguns dos macetes que eu vou passar nesse vídeo aqui são para aquelas horas que você vai precisar chutar na sua prova do Enem, ou que você está em dúvida entre duas alternativas, não sabe qual é a certa e vai ter que escolher uma delas, por exemplo. Mas eu não estou incentivando ninguém aqui a chutar, que fique bem claro. A questão é que a prova do Enem é uma prova extremamente extensa, são muitas questões, e seria ingenuidade da nossa parte pensar que você vai conseguir resolver todas sem nenhum problema no caminho. Alguma questão ou outra você sempre precisa chutar. É um caminho meio que natural que a prova toma e alguns desses macetes vão te ajudar a aumentar a chance de acerto mesmo na hora do chute. A nossa primeira estratégia é uma estratégia de leitura para a hora que você pegar a sua prova do Enem e for começar a resolver as questões. Então vamos lá, eu tô aqui com a prova de linguagens do Enem 2020 e aí você vai, recebe a sua prova e o que a maioria dos estudantes faria? Ia começar lendo o texto, então esses textos enormes aqui que o Enem proporciona pra gente. Então ia começar lendo o texto, depois ia ler o comando da questão e por último as alternativas. Mas o que você vai fazer? Na hora que você pegar a sua prova, a primeira coisa que você vai fazer na hora que você for ler uma questão é ler o comando dela. Então sabe essas poucas linhas que aparecem aqui, por exemplo, nessa questão aqui onde está o meu dedo, que são 2 a 3 linhas ali que te falam o que a questão quer de você? Então, de acordo com o texto tal, o que isso significa? De acordo com o texto tal, podemos concluir que. Então, você vai primeiro ler o comando da questão e aí sim você vai para o texto já sabendo o que procurar, porque você sabe exatamente o que a questão quer de você. Dessa forma, você já consegue fazer uma leitura mais crítica do texto. Quando você já vai para o texto sabendo o que a questão quer que você responda, você já vai lendo procurando a resposta. Duda, e se eu quiser ler as alternativas também antes de ler o texto? Tudo bem, você começa pelo comando da questão, dá uma lida rápida nas alternativas, que são as possíveis respostas, e depois vai ler o texto. Uma coisa que eu sei que acontece com algumas pessoas é ficar mais confuso ainda por ser muita informação na cabeça. Então, se você não tem esse problema, se para você é melhor ler as alternativas também primeiro, sem problemas, mas eu preferia ler o comando, ler o texto e depois ler as alternativas. E dessa forma você economiza tempo e ainda aumenta a sua chance de acertar a questão. Você economiza tempo porque numa linha do tempo normal você ia lá, você ia ler o texto, você ia ver o comando da questão, aí você ia ter que voltar no texto para ler de novo, porque aí sim você ia saber o que a questão quer de você. Dessa forma não, você já vai certeiro ali para conseguir responder de maneira certa. Essa próxima estratégia pode parecer boba, mas eu garanto para vocês que não é, que faz uma diferença tremenda e eu vivi isso na prática. Que é o quê? Vamos lá, você seguiu o nosso primeiro macete, então você pegou sua prova do Enem e ao invés de ler o texto direto, você foi lá, leu o comando da questão e aí sim voltou para o texto já sabendo o que procurar. Na hora que você lê o texto, você não vai ter medo de rabiscar o seu caderno de questões. Então você vai riscar, você vai sublinhar, você vai destacar, deixar em evidência toda a informação dentro daquele texto que você acredita que pode te ajudar a resolver a questão. Você pode circular coisa no comando da questão também, qualquer informação que a prova tiver te fornecendo para você conseguir responder de forma certa, você vai sublinhar, você vai deixar em evidência. Por quê? Principalmente se você é uma pessoa visual, como eu, uma pessoa meio perdida e que precisa conseguir visualizar as coisas para organizar o pensamento, isso vai te ajudar demais. E também vai te economizar tempo. Porque, por exemplo, você foi lá, você leu o comando da questão, você foi ler o texto e vai responder. Mas eu não tô achando que é essa a alternativa certa, vou ter que voltar no texto para confirmar se é ou não. Ao invés de você ler o texto inteiro de novo, você vai lá e lê só o que você sublinhou, que são os pontos principais do texto. Então você já está economizando tempo e também esforço mental para você mesmo.
Então, não tenha medo de rabiscar a sua prova, porque pode parecer bobo, mas isso faz diferença. Na minha prova, por exemplo, eu acho que a câmera não vai focar, mas, gente, eu ia sublinhando, eu ia rasurando, tudo que eu achava necessário. Isso me ajudava muito. Essa daqui é uma técnica que eu acredito que a maioria já utilize, mas que é muito bom sempre reforçar, porque eu sei que funciona. Que é o quê? Você ir eliminando alternativas. Então, você já elimina aquelas que você tem certeza que não é a resposta, para que você tenha menos alternativas ali que possam ser a resposta certa, e dessa forma, a sua chance de acertar aquela questão é maior. Ah, Duda, mas se eu me deparar ali com uma questão do Enem que eu não tô entendendo nada, não faz sentido nenhum na minha cabeça, não faço ideia do que se trata essa questão. Como que eu vou eliminar a alternativa se eu não entendo do que se trata essa questão? Calma, meu querido vestibulando. Se você não sabe resolver aquela questão, ainda assim sempre vai ter uma alternativa ou outra que você vai conseguir eliminar. Porque só de você ler o texto e ler as alternativas, você já consegue ter esse discernimento de, meu Deus, essa alternativa aqui, ó, não tem nada a ver. Tira ela, já corta ela. E também tem outras formas da gente conseguir ir eliminando essas alternativas para você encontrar a resposta certa. E são os nossos próximos macetes. Então vamos lá, a gente tem uma questão do Enem e você ficou em dúvida entre duas ou mais alternativas. O que você vai fazer? Você sempre vai dar preferência para marcar a alternativa mais abrangente, aquela que está te dando um contexto mais geral da coisa, digamos assim. Porque o Enem, ele não é uma prova muito conteudista. Ele não é aquela prova que vai te cobrar uma especificidade da especificidade dentro de uma área do conhecimento. Não. Ele é uma prova que quer que você tenha contexto e vivência. Ou seja, na hora que você se depara com duas alternativas e uma delas está muito específica, pode até ser a alternativa certa, mas está falando de um ponto ali no texto muito específico e a outra está falando do texto mais como um contexto geral, dando um contexto mais geral da coisa, você vai optar sempre por marcar essa alternativa que está te dando um contexto maior. Mas falando dessa forma, pode realmente parecer confuso, então vamos colocar num exemplo que eu acredito que fique mais fácil de vocês visualizarem? Então vamos lá, tô aqui com um caderno de questões azul do primeiro dia de prova do Enem 2020 e essa é a questão 13. A questão, eu vou deixar a foto aqui da questão para vocês, tá, gente? Pra vocês conseguirem ir acompanhando comigo. Mas o título do texto dessa questão é Deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir os amigos. E aí, o comando da questão, que é onde vai falar o que essa questão quer da gente, tá assim. A inter-relação entre tecnologia e sociedade tem estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para. Então, como vocês podem ver, eu sempre faço um risquinho embaixo da letra da alternativa que eu já eliminei. Então, para eu conseguir visualizar melhor, as que estão com risquinhos são as eliminadas e as que estão sem risquinhos poderiam ser a resposta. Então, aqui eu já eliminei a B, a C e a D e fiquei naquela dúvida cruel entre duas alternativas, a A e a E. A alternativa A vai falar organização de eventos de competições esportivas. Sim, porque durante o texto ele fala que, porque dessa forma também estão acontecendo eventos, as pessoas estão se organizando e etc. Tem uma parte do texto que fala sobre isso, então a poderia ser a alternativa certa. Mas aí eu chego lá e leio a alternativa E. A alternativa E está falando formação de grupos em comunidades virtuais para a prática esportiva. A alternativa A está falando de uma coisa específica que é citada em algum ponto do texto. Poderia ser a alternativa certa? Sim. Mas a alternativa E, ela vem e fala do texto como um contexto geral. Então, o texto está falando de aplicativos para prática esportiva, a alternativa E está falando comunidades em grupos virtuais para prática esportiva. Ponto. Essa daqui era exatamente o que o texto estava falando. A alternativa A poderia ser a certa, mas nesse caso a E estava bem mais correta. Deu para visualizar? Essa próxima estratégia é muito boa e também é para aqueles casos que você está naquela dúvida cruel entre duas alternativas, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai correr de alternativas que tenham palavras como nunca, sempre. Isso nunca acontece, aquilo sempre acontece. Essas alternativas que estão afirmando demais. Por quê? A gente tem que pensar que a gente está falando de ciências humanas e de linguagens, não são ciências exatas. Então, é muito difícil que você consiga afirmar uma coisa com tanta certeza. Tipo, isso é sempre assim, aquilo nunca é dessa forma. Então, sempre que você se deparar com esse tipo de palavrinha, essa coisa que tá afirmando, dando muita certeza, exclui que isso aí é furada. Essa técnica é maravilhosa e pode salvar a sua vida em língua estrangeira. Então, nas 5 questões de língua estrangeira, sejam elas inglês ou espanhol, a depender do que você escolheu. É uma técnica para aquele momento que você não sabe falar direito a língua que você colocou para fazer a sua prova do Enem. Então, para quem já manja e fala muito inglês, fala muito espanhol, pode ser que ajude, mas não tanto. Agora, você que escolheu, por exemplo, fazer espanhol, mas você não fala espanhol, ou escolheu fazer a prova de inglês, você não fala inglês, o que você vai fazer? Você vai usar uma técnica chamada scanning, que é basicamente você bancar o scanner mesmo na sua prova. Então, você pegou aqui sua prova do Enem, você abriu nas questões de língua estrangeira. O que você vai fazer? Na hora que você estiver lendo o texto, qualquer informação ali daquela questão, você vai
bancar um scanner, vai ler tudo e vai circular, vai deixar em evidência palavras que você sabe a tradução. Então, essa palavra que eu conheço, aquela palavra ali é muito parecida com o português, então eu acredito que a tradução dela pode ser isso. Então, todas as palavras que você conhece, que você sabe o significado, sabe a tradução, você vai circular e vai deixar em evidência. Por quê? Isso vai te ajudar a conseguir visualizar o contexto daquele texto para que você consiga resolver de forma correta. Você também vai conseguir entender e traduzir ele de forma mais tranquila, digamos assim, porque na hora que tá tudo ali embaralhado junto, parece que é muita coisa, mas quando você destaca as palavras que você já sabe o significado, facilita muito a sua vida na hora de ler o texto e resolver a questão. Então, você vai circular, vai sublinhar, vai deixar em evidência todas as palavras que você sabe a tradução na hora de resolver as questões de língua estrangeira, e isso vai te ajudar muito a escolher a alternativa certa. E olha, gente, eu preciso confessar que eu tava aí no lugar de vocês há não muito tempo atrás. Na verdade, quando eu paro pra pensar que já faz um pouquinho mais de 3 anos, eu fico meio chocada. Mas eu lembro exatamente da sensação de estar desse lado, de estar estudando, de ter medo de não dar certo, de todo aquele esforço que eu estava empregando para estudar para Enem ser em vão, de não dar certo, de eu não ser aprovada. Então, eu sei o medo, eu sei a aflição e a ansiedade que vem junto com essa época de vestibular. Mas eu quero dizer que vocês não estão sozinhos. Vocês podem contar comigo, podem contar com o canal, podem contar com essa comunidade linda que a gente construiu aqui. Quase todo mundo também é vestibulando ou são pessoas que passaram pelo vestibular há muito pouco tempo e hoje em dia estão aprovadas, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu ajudei, que eu estava lá. Do mesmo jeito que eu agradeço muito por você estar assistindo esse vídeo e me deixar fazer parte dessa sua história, que vai terminar na sua aprovação, se Deus quiser. Então, mais uma vez, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. A gente vai ter muito conteúdo para te ajudar com o Enem 2024. Vamos ter vídeo todo dia na semana do Enem para ajudar vocês. Então, assim, tô aqui torcendo demais pela aprovação de cada um de vocês. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Mais uma vez, tá aqui o meu arroba das outras redes sociais, não esquece de me seguir por lá. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.